está o teu tesouro? Boa noite a todos. Boa noite. Muito bom estar entre irmãos, muito bom estar na família espírita, muito bom estar nessa casa que sempre nos acolhe tão bem. Tudo bom, seu Luiz? Que bom ver. Então nós vamos falar hoje a respeito desse tema. Onde está o teu tesouro? Entenda-se tesouro como valores. Quais são os meus valores? Onde estão esses meus valores? E isto vem de uma fala de Jesus lá no Sermão do Monte, quando ele comenta exatamente a respeito disso, e Mateus passa então uma fala, um capítulo 6, que é lindo, né? Onde Jesus nos chama a atenção para isso. E aí ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam no sentido não penetram, né? Nem roubam. Então, o que ele está querendo dizer isso conosco? Que não adianta nós acumularmos ou nos dedicarmos apenas às riquezas aqui da matéria, porque essas nós viemos sem elas e fomos adquirindo aqui no decorrer da vida, mas que vamos deixá-las também aqui. Então, quais serão essas que a gente vai levar? A essas que temos que estar muito atentos. Não que não possamos ter o conforto, os bens, a riqueza daqui. É claro que sim, de um modo digno, de um modo honesto. Nós também merecemos ter uma qualidade de vida boa. Mas não só nos dedicarmos a isso. Saber que todas essas vantagens que às vezes a gente tem aqui é exatamente para nos fazer auxiliar outros e não só para acumular e acumular, né? Porque bem que dizem que caixão não tem gaveta, né? Então fica tudo para cá mesmo. E quando a gente vai, aí eles dizem, né? Jesus também disse: porque onde estiver o vosso tesouro, onde estiver os valores àqueles que eu me dedico, aí também estará o nosso coração. E aí tem uma fala no livro Mensagens Psicofônicas do Chico. Foi o primeiro livro que o Chico escreveu. E que ele conta, então, passagens da reunião mediúnica que eles tinham lá no Centro Meimei, em Pedro Leopoldo. E ele conta a fala desse espírito, que eles já tinham atendido numa reunião mediúnica e que, nesse dia, aquele espírito volta a se comunicar na reunião mediúnica em agradecimento pelo aprendizado que ele teve. E aí ele conta que na vida dele ele era um grande banqueiro e que ele só pensava em ganhar muito dinheiro. E então, quando ele, já com muitas posses e sempre achando que tinha mais, porque a gente é assim, né? A gente tem uma roupa, daí a pouco a gente fala: não, mas eu preciso de outra. E a gente tem um tanto de dinheiro, a gente diz: não, mas eu acho que eu preciso de um pouco mais, porque agora eu quero também aquilo. E aí tem um carro e a gente diz: não, mas eu acho que está na hora de trocar esse carro por um outro carro. E assim a gente vai indo, e quanto mais se envolve
nessa vibração da matéria, tanto mais vai tendo a necessidade de ter. E tanto mais torna-se aprisionado por ela também. Porque aí a gente vai vendo que aqueles que também muito têm, perdem muito da sua liberdade. Porque passam a ficar preocupados se vão me roubar. Passam a ficar preocupados se que tem que ter um carro blindado, porque vai que. Porque tem que ter segurança, porque tem que fechar minha casa de tudo que é jeito. Porque, enfim, vai perdendo em liberdade em decorrência de toda aquela fartura que com muita frequência alguns têm. E esse senhor era assim também. Então ele passou a vida toda dele dizendo: eu preciso me precaver para que eu não perca, e eu preciso me precaver para que eu possa deixar uma boa herança para os meus filhos, para que eu também possa ter uma boa velhice. Só que antes de chegar nessa velhice, bate à porta desse senhor a senhora morte. E aí ele desencarna. E quando chega no plano espiritual, ele conta que ele não sabe quanto tempo que ele tomou consciência de si, mas que quando isso aconteceu, ele se via numa sala como se fosse uma caixa forte, e tudo com paredes de ouro, toda dourada, toda cheia de ouro, aquela caixa forte, e ele ali dentro. E que aí ele tentou sair daquela caixa forte, e que num dado momento ajudaram ele a sair dali, mas que aí ele estava com muita sede. Aí ele encontrou uma torneira, ele abria a torneira e daquela torneira saía ouro. E ele não podia saciar a sede dele. E ele começou a ter fome também. Aí ia lá no local onde ele imaginava que fosse a despensa daquele local, daquele lugar, e só o que ele via eram barras de ouro. E aí ele foi contando essas diversas experiências dele. E tudo virava ouro. Lembram aquela história do rei Midas, né? Que tudo que ele tocava virava ouro, algo mais ou menos assim. E que aí ele falou: agora eu tenho que ir numa igreja, porque só pode ser, eu estou com sede, eu estou com fome, eu estou cansado, eu quero deitar e a cama que eu arrumo é uma barra de ouro e não me conforta para eu conseguir descansar. E aí ele vai para uma igreja. Chegando na igreja, ele olha para o altar e vê o crucifixo de Jesus como um cifrão. Olha para Nossa Senhora e diz: Nossa Senhora vai me ajudar agora. E ela se transforma numa estátua dourada. E tudo assim. Aí o padre, quando celebra a missa e levanta o cálice com as hóstias, ele diz: agora a hóstia vai ser o meu alimento. E quando o padre levanta, ele ouve barulho de moedas dentro daquele cálice. E tudo para ele era isso. Porque por uma vida inteira a ideia dele foi acumular riqueza. O pensamento dele dirigiu-se todo o tempo para a fortuna, para o dinheiro, sem poder nem ele mesmo usufruir e nem mesmo poder, com aquele dinheiro adquirido, auxiliar os outros, que dentro da visão espírita é para isso que a fortuna que acolhe alguns serve, para que a gente olhe para o lado e possa ajudar aos demais. E quando a gente diz fortuna, é também a fortuna da inteligência, é também a fortuna do bom humor, é também a fortuna dos órgãos dos sentidos, que me permitem ver aquele que precisa, que me permitem ouvir o apelo de um amigo, o desabafo de um amigo. É também a minha fala que consola e que conforta e que leva a esperança àquele que não tem. Então, tudo isso são fortunas, são bens, são valores que a gente adquire e que a gente recebe do Criador e que a gente tem que saber bem distribuir. E por fim, esse senhor, então, depois de cansado de nem na igreja conseguir ter um alívio,
ele se lembrou de um amigo. E imediatamente, lembrando-se desse amigo, esse amigo pensou nele também, porque os laços de amor são assim, né? E aí, então, esse amigo espírita lembra dele numa reunião mediúnica. E ali ele começa a ver e a ouvir a respeito de um novo modo de pensar. E pede perdão a Jesus, e pede que lhe dê uma nova chance, e assume o compromisso de tentar, a partir dali, auxiliar a todos os que tinham a mesma condição que ele, que viviam também só atrás dos bens materiais. E aí ele comenta que ele também estava muito decepcionado, porque em todas essas pessoas que ele conhecia, que sabia que tinha muito dinheiro, ele chegava, intuía as pessoas e aquelas pessoas não o ouviam. E ele não conseguia ajudar para que elas pudessem usar a fortuna em prol do outro. Até que, naquele dia, ele tinha conseguido que uma pessoa que ele conhecia, ele tivesse intuído que comprasse um cobertor e desse para uma senhora que estava com muita necessidade daquele cobertor. E essa pessoa teve a ideia, como a gente tem, né? Eu tive uma ideia, né? Pensei nessa situação. E tudo isso são intuições que a gente vai tendo desses irmãos que estão sempre próximos de nós. E aí, então, ele conta que foi tamanha a alegria que ele teve quando ele viu esta uma pessoa, né, desprendendo-se de um pouco do que tinha para ajudar os outros, e que a felicidade daquela pessoa que recebeu foi tão grande, e que ele também sentiu uma felicidade tão grande, que a partir dali ele tinha definitivamente entendido o que deveria ser feito, como deveria ser feito, e que estava ali então no grupo mediúnico agradecendo pelo ensinamento que começaram a dar a ele, né? Então, assim, e por que essa pessoa só pensava, quando desencarnado, só continuava vendo e pensando em cifrão, em dinheiro, em talão de cheques, em ouro, porque por uma vida inteira que ele esteve aqui, toda a ideia, todo o pensamento dele, toda a dedicação dele era exclusivamente para essa condição material. Então, todo o trabalho digno, honesto, é verdade, mas só para adquirir. E aí, essas coisas ficam. Mas quando a gente passa para o lado de lá, a gente mantém o mesmo padrão de pensamento que a gente alimentou aqui. Então, por isso que é muito bom a gente colocar o nosso coração num lugar onde a gente vai levar, com valores que a gente vai levar, e ir adquirindo e polindo como um tesouro e cuidando desses valores, verdadeiramente como tesouros que a gente tem. E que um tesouro a gente não deixa assim para que qualquer um pegue, não é? Tesouro a gente cuida, a gente guarda, a gente tenta proteger, e esses tesouros nossos internos também são assim. E Jesus continua, e há uma parábola muito bonita, esse capítulo 6 ele é muito bonito, é aquele que Jesus fala dos lírios do campo, que se vestem de um modo que nem mesmo Salomão se vestia, com toda a sua riqueza, né? E que os pássaros que têm o seu alimento diariamente, e que a erva que cresce, né, nos campos também tem aquela roupagem linda, maravilhosa, e que se o Pai atende e cuida de todos estes, é claro que de todos nós também estamos todos sendo cuidados e tendo exatamente aquilo que a gente precisa ter. Hoje ainda estava comentando com uma pessoa amiga que a gente está na melhor encarnação mesmo da gente, porque olha, nós não temos extremo de riqueza que nos tire a liberdade.
E a gente não tem extrema de miséria que nos faz carecer de tudo. Nós temos o necessário para aquilo que a gente precisa na hora que a gente precisa. A gente até quer ter um pouco mais, mas se não tem, o que precisa vem. Não é assim? Eu acho que é assim com todos nós, não é? Na hora que a gente precisa, está ali. A coisa chega. O alimento chega, a roupa chega, o dinheiro para pagar a conta chega. É só a gente fazer a nossa parte com o nosso trabalho, né? E viver dignamente. Então, estava dizendo para ela que a gente não tem excesso de beleza, porque excesso de beleza também tira a liberdade, né? Gisele Bündchen pode ficar andando por aí assim, de qualquer jeito, igual a gente anda. Vou ali na padaria tomar um café. Não pode, né? Então fica com tudo restrito. E não temos excesso de feiura também, graças a Deus, né? Então a gente está assim, com tudo que a gente precisa para ter uma encarnação maravilhosa e aproveitar muito bem dela. E já temos o privilégio de estar tendo conhecimentos que a grande maioria que estão lá fora não tem, que é essa beleza, essa riqueza desse conhecimento espírita, de sabermos que nem sequer morte nos assusta, porque ela já não existe. Matamos a morte, não tem mais morte. A gente sabe que ela é só um novo nascimento, né? Então, e que vamos estar junto com todos aqueles que a gente ama e que vamos levar conosco os tesouros verdadeiros que conquistamos para nos aproximarmos cada vez mais do nosso Pai. E aí sim ter felicidade, né? Mas olha lá, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça dele que diz, ó, você precisa só de tanto. Então, conforme-se com esse tanto e faça bom uso dele. Né? E confia, porque eu sou seu pai. Se eu dei aquela roupa linda para um lírio, ou o alimento para os pássaros, eu estou cuidando de você. E ali, ele segue dizendo, e então todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, tudo o que a gente precisa para fazer bem o nosso trabalho, para bem usufruir dessa experiência aqui na matéria. Não vos inquieteis. Essa é uma fala de Jesus. Ele dizendo para nós nesse Sermão do Monte, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou seja, se o Pai está cuidando de tudo, está cuidando de você também. E se está o Pai cuidando de cada um de nós, o que a gente tem que se preocupar com o quê? O Criador do Universo. E o nosso Mestre Jesus dizendo, olha, eu estou afirmando isso para vocês. É assim, não é a Cida que está falando, não. A Cida não sabe de nada. Mas estou aqui, olha, eu, Jesus, dizendo a vocês, não vos inquieteis. Confiem. E quando estivermos do lado de lá, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse capítulo 16, no item 9, tem essa frase que o Espírito nos diz que quando estivermos do lado de lá, irão nos perguntar, que na verdade não é nem irão, é a nossa própria consciência que vai nos perguntar: que trazes contigo? É dinheiro? Não vai para lá. É roupa bonita? Também não vai. É cirurgia plástica? Não vai também. Fica tudo, inclusive, aqui derretendo. Né? É carro? Não vai também. O que vai? O que você está trazendo com você? Nós estamos preparados para essa pergunta? Se, como naquele senhor, a senhora morte, bater na porta, nossa, agora, daqui a pouco, de preferência quando estivermos saindo ali do centro, ou mesmo aqui, é um bom lugar para morrer aqui no centro espírita. Já está tudo muito bem acolhido, né? Mas em qualquer lugar que estivermos, vamos estar sendo bem acolhidos. Em qualquer tempo que tivermos que responder a essa pergunta, o que é que nós vamos dizer?
Então, o Espírito nos diz: não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ou seja, é isso o que o Espiritismo chama de aprimoramento moral. É eu buscar a herança que eu trago do Pai, que são todas as virtudes, em mim, porque todos nós temos elas, ver aquela ou aquelas que nós ainda estamos capengando muito com elas e dizer: essa eu vou eleger para eu melhorar um pouquinho, eu quero polir um pouquinho essa pedra preciosa do meu tesouro, que é essa virtude. E vamos lembrar quais são essas virtudes, porque com muita frequência a gente ouve e sabe muito bem os defeitos da gente. E se a gente perguntar: mas qual é a sua virtude? A gente tem que pensar, porque a gente nem sequer lembra o que é virtude. Então, a gente não consegue se apropriar e desenvolver o que a gente não conhece. O conhecimento é o primeiro passo para a transformação. Então, vamos lembrar quais são essas virtudes, que são esses tesouros, essas pedras preciosas que nós vamos levar para lá. Então, a fidelidade, a capacidade de sermos coerentes com os nossos princípios, com aqueles que estão ao nosso lado, né? A coragem de dizer: eu posso e eu sei que eu vou conseguir. A gratidão, a cada momento do dia. A gente acorda, o fato de acordar já tem que trazer gratidão para nós, porque muitos deitam e não acordam. Aí, como diz uma amiga minha, que o pai dela dizia: ih, fulano, dormiu e acordou morto. Então, quantos de nós também não podemos ter essa experiência? Então, o fato de acordar já é uma dádiva. Vamos ter aquele dia todo para a gente aprender, para nós aprimorarmos alguma coisa em nós e auxiliar aqueles que estão ao nosso lado. A sabedoria para definir melhor as nossas escolhas através da nossa inteligência, através do conhecimento que passamos a ter. A ética que nos diz: eu posso ir até determinado ponto. A partir dali, eu não posso ultrapassar, porque é o terreno do meu irmão. E aí vamos vendo que todas essas virtudes, elas vão se aproximando como se fossem irmãs ou primas irmãs, que umas vão tendo um pouco da qualidade da outra. Então, a temperança, como o nome diz, parece que tempera. Então, é aquilo que me diz: eu não posso ser nem insonsa e nem salgada demais. Eu não posso deixar de agir, mas eu também não tenho que agir em excesso. Eu tenho que saber, junto com a ética, o meu limite. Até onde que eu devo ir. O otimismo, essa capacidade de fazer com que o timo se expanda em alegria e transmitir isso, mesmo que eu não sinta naquele momento, mas eu saber me posicionar com os meus irmãos de modo alegre, entusiasmático, né? A tolerância para dizer: fecho a boca, porque aquele que eu amo, que está ali na minha frente, que está aqui do meu lado, está em desequilíbrio e está me falando coisas que eu talvez nem mereça ouvir, mas eu vou aguardar para que ele possa passar desse momento, porque é alguém que eu amo. E quase sempre, aos que a gente mais ama, são aqueles que a gente mais age e fala o que não devia falar, porque parece que a gente tem certeza do amor deles e fere muitas vezes, né? Então, saber a tolerância, saber aguardar, a compaixão de me colocar no lugar do outro e não ficar criticando tanto e acolher mais, a confiança de saber que sou capaz, vou conseguir,
tenho o Pai junto de mim, cuidando de mim. A justiça, aquilo que deve ser em relação ao outro, mas que não seja eu o juiz a ficar julgando, mas a dizer, Pai, que seja feita a sua vontade comigo e com todos os demais. A bondade, que sempre é prima irmã do amor, da caridade, né? A disciplina de dizer, olha, eu tenho que me melhorar, eu vou me dedicar a essa melhora. O desapego, não só do dinheiro, das coisas materiais, às vezes a gente fica apegado aos nossos amores. Um amor nosso vai para o mundo espiritual e a gente continua apegado ao corpo físico dele, sem nos lembrar que o amor ultrapassa, é uma dessas pedras preciosas que se leva. O corpo físico fica, mas nós amamos aquele espírito que está ali, e é o nosso espírito que o ama também. E não me adianta também eu ir para o plano espiritual e ficar apegada aos meus filhos, ao meu marido, à minha esposa, ou a meus pais que estão aqui, achando que eu é que sou responsável por eles. Ora, antes de serem meus filhos, tios, pai, irmão, não sei o quê, são filhos, tios, pais, marido, esposa do Pai. Então é Ele que está cuidando, não precisa que eu cuide, eu tenho só que distribuir o meu amor por eles e só deixar que sigam, que andam. A honestidade de saber aquilo que efetivamente é, que é prima irmã da justiça, né? E da ética e da coragem, porque para ter honestidade a gente também precisa ter coragem. A humildade de saber que somos todos iguais, cometemos erros, cometemos acertos, e aqueles que andam conosco também são assim. A determinação de saber que eu posso e vou conseguir, prima irmã da coragem, da confiança, né? A honradez, prima irmã da honestidade, da disciplina. Então, a gente vai vendo que essas virtudes, é como diz aquele ditado, que quando a gente puxa um fio, vem uma meada inteira. Quando a gente dá um passo em direção a uma virtude, as irmãs, as primas irmãs vão chegando também perto de nós, nos amparando e dizendo, eu também quero ser polida, eu também quero que você me tenha como um tesouro seu. A paciência, meu Deus, essa daí eu preciso tanto dela, né? Prima irmã da tolerância, do otimismo, da temperança, o respeito mútuo com os pais, com os amigos, com aqueles que andam pelo nosso caminho. A prudência de saber que eu devo ir até tal ponto. Prima irmã da ética, né? O perdão, esse que me faz, muitas vezes, me libertar, abrir a minha algema daquele que me magoou, daquele que me fez sofrer, daquele que ficou me devendo, daquele que me traiu. E então, quando eu uso essa virtude, eu me liberto e eu tenho uma linda pedra preciosa que se transforma não em esquecimento do que houve, não precisa, mas que se transforma em liberdade. Liberdade de si mesmo. E o outro, que a justiça do Pai cuide, não sou eu. Eu quero me libertar, porque se eu quiser ficar fazendo justiça, vingança, corrigindo ou o que for, eu estou atrelado, eu não estou livre. Então o perdão é bênção. A gentileza, a cortesia, a sobriedade, que é prima irmã da tolerância, né? Que me diz, eu tenho que ter clareza porque eu só posso andar até aqui, né? A obediência, especialmente com a nossa voz interior. A resignação de saber que eu pisei na bola, cometi um erro, deixa eu me transformar e eu vou chegar lá. A solidariedade, que é a prima irmã da caridade, do amor e
da gratidão e da sabedoria e da ética e de todas essas. É eu me colocar no lugar do outro e querer abraçar no sentido de auxiliar o outro. A moderação, que também é muito parecida com a tolerância, com a temperança, saber até onde eu devo ir, né? E nada de ficar me esbanjando e nada de ficar também me colocando acima de todos os demais, né? Morro de medo hoje desse negócio de eu tenho tantos seguidores, Deus me livre. Eu não quero ter seguidor nenhum, porque já chega eu ter que cuidar de mim, né? E fé, essa que me diz, eu sou filha do Pai, e eu posso confiar que aquilo que eu precisar, onde quer que eu esteja, do jeito que eu estiver, Ele está me amparando. A esperança desta fé que me diz, eu sou filha do Pai, e todos nós, então, temos a condição de ir até Ele e de ser feliz, de ter felicidade. E, por fim, a caridade, que de todas é aquela que engloba, né, todas as demais. Então, é a capacidade de abdicar de mim por amor ao outro e por amor a toda a criação. É a expressão do amor divino em nós, né? Não só aquela caridade de dar, mas aquela caridade de ouvir, de abraçar, de acolher, de ter tolerância, enfim, de exercer todas essas virtudes. Isso é o que a caridade nos pede. E aí, então, de que modo a gente pode conseguir essas virtudes? De que modo podemos alcançar isso? Leon Denis vai nos dizer nesse livro lindo dele, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Por que meio poderemos em movimento as potências internas e as orientações e as orientaremos para um ideal elevado? Como que vamos conseguir isso? Pela vontade. Essa força que a gente tem dentro de nós, que está amparado ali na disciplina, na tolerância, na resiliência, na resignação, né? E em todas as outras virtudes, mas que todas elas precisam dessa condição de disciplina e determinação para que eu consiga aqueles tesouros, esses que eu vou levar. Então, o uso persistente, tenaz dessa faculdade soberana, permitir-nos-á modificar nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Vejam só, com a vontade de me curar, a vontade de compreender, a vontade de me transformar, a vontade de ser melhor. Então, a cada dia, a minha vontade dirigida para uma dessas virtudes, para que eu diga, hoje é você, paciência, que eu vou cuidar. É você que eu vou pegar um paninho para ficar ali polindo. E quando a gente pede, Pai, dá paciência, Ele dá. Cai um livro na nossa cabeça, vem aquela pessoa de carro, devagar na nossa frente, e a gente com pressa querendo passar. Ou vem o filho querendo, não, mãe, vem cá, mãe, e a gente correndo para sair do trabalho, né? E assim, uma série de situações, mas em todas elas vale a pena, porque um pouquinho que a gente consiga naquele dia, a gente não perde. Porque não são tesouros que ninguém nos tira. O pouquinho que a gente consegue, a gente mantém. E aí vem um pouquinho da prima irmã querendo também. E outra prima irmã, e outra, e nos fortalecendo e fortalecendo aquelas que nós já adquirimos. E assim vamos chegar no plano espiritual com um baú cheio de pedras preciosas das nossas virtudes. E é assim
o que nós devemos fazer e chegar lá. Então pensemos todo o tempo, o que trazes? E não vos inquieteis. Jesus está conosco. Não nos inquietemos. Confiemos. Então, meus irmãos, que esse bom mestre e todos os nossos bons espíritos que nos auxiliam desde sempre possam nos ajudar a ter todos os dias os nossos olhos dirigidos para as nossas virtudes. Quando nos depararmos com os nossos defeitos, a gente pensa, e qual será a virtude que corrige esse defeito? Não para no defeito. Pense em qual a virtude. Porque também nessa parábola Jesus dizia, para onde os vossos olhos estiverem, assim também vocês estarão. Então, se dirigirem o olhar de vocês para a luz, vocês serão todo luz. Então, a luz é o quê? Ficar enxergando defeito? Não, é buscar as virtudes. Então, procuremos essas virtudes. Busquemos essas pedras preciosas que nós temos, né? E que assim Jesus nos ampare, que quando nos encontrarmos lá cheios de tesouros, a gente ainda possa compartilhar estes tesouros com todos os que estiverem no nosso caminho. Que assim seja, né? Muito obrigada a todos.